Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blado, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje nós estamos aqui com o professor Pedro Jacob, que é titular sênior do Instituto de Energia e Instituto de Estudos Avançados da USP, editor do Meio Ambiente e Sociedade e membro do Cidades Afetivas. Estou também aqui com Rafael Morales, que também é professor, é consultor em ESG, da Conversa Sustentável, e o Sidney Cincoto Júnior, que é doutor, ele é design de projetos sustentáveis na Conversa Sustentável. Então, aqui hoje, nossa conversa de peso, porque o tema é sobre a COP28. Vamos lá. Vem para a conversa, pessoal. Bom, professor Pedro Jacob, né? Qual, assim, o balanço, quais as principais perspectivas e expectativas relacionadas a esse texto que foi fechado nessa madrugada, né, em relação à COP28? Olá a todas e todos e todes. Efetivamente, nesta madrugada de Dubai que se fechou este acordo. É um acordo que não é o ideal, mas é um acordo que alguns consideram possível, não? Ou seja, representantes de quase 200 países aprovaram na COP28 essa abordagem, digamos, a favor de uma transição energética que permita abandonar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis. Obviamente que isso já traz uma polêmica que vai repercutir ao longo dos dias e do tempo, não? Ou seja, a palavra da transição das energias que provocaram o aquecimento do planeta deve ser acelerada. Essa é a visão que é colocada pelos assinantes, pelos quase 200 países. Portanto, aqui se coloca uma questão que é fundamental, ou seja, que os países desenvolvidos tomem a dianteira na transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis, não? E assegurem os meios necessários para países em desenvolvimento. É importante considerar que a China é o maior país emissor, não? Segundo são os Estados Unidos. China tem 26%, Estados Unidos 11%, depois vai caindo, e o Brasil está com 3%, basicamente associados ao tema do desmatamento. Então, o texto reconhece que a comunidade internacional vê a necessidade de profundas, rápidas e duradouras reduções dos gases de efeito estufa. E a primeira ação é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética. Agora, esse termo que se utilizou, Transition Way, é ambíguo e sujeito a interpretações. Isso é um reconhecimento dos especialistas, não? A meta é 2050, enfim. Do jeito que as coisas vão, teremos que cada ano vão dizer que a temperatura é a mais alta que a do ano anterior, não? 2023 está sendo mostrado isso agora, não? E o professor Luiz Marques, nosso amigo e colega, ele publicou um livro recentemente, O Desenho Decisivo. E nós estamos observando que já estamos chegando próximo à metade do desenho e que se será decisivo, será para o mal da humanidade, não? E acho que isso que é importante destacar. Até então, o texto não deixa claro se até essa data fundamental no calendário da batalha climática, os países devem ter abandonado completamente a dependência das fontes de energia fóssil, e que a comunidade internacional reitera que até meados do século o planeta deve equilibrar os gases que envia à atmosfera com aqueles que retém. Ou seja, nós observamos, inclusive ao longo desse embate para ver o texto final, houve dois grupos, vamos colocar assim, dividiram em dois grupos. Mais de 100 países fizeram lobbies para eliminar gradualmente o uso do petróleo, gás e carvão, mas encontraram oposição no grupo dos produtores de petróleo liderados pela Arábia Saudita e
à OPEP. O cartel argumentou que o mundo pode reduzir as emissões sem abandonar combustíveis específicos. E a gente está vendo a COP anterior nos Emirados, agora outra COP em país produtor de petróleo e o próximo em outro país também produtor de petróleo. Ou seja, se deixa para 2025 na COP de Belém, talvez o grande esforço e o grande desafio, não? Então, essa palavra justamente se utilizar o conceito de transição é para não ficar mal, mas também para não resolver, não? Então, a diferença mostra que o setor continua explorando e queimando combustíveis fósseis, apelando para soluções de compensação do carbono emitido, não? Então, segundo o relatório do painel do clima da ONU e da Agência Internacional de Energia, a conta não fecha. Para conter o aquecimento global em até 1,5 graus, algo que já vemos como quase inviável, é preciso evitar novos investimentos em fontes de carvão, petróleo e gás. Então, o ganho real, segundo alguns especialistas de ONGs, é colocar os combustíveis fósseis no centro do debate, o que antes não acontecia, não? Responsabilidade que nenhuma das 27 conferências anteriores tinha assumido. E também de criar um conjunto de atividades para limitar o aquecimento, não? Basicamente, essa questão está colocada, mas, sem dúvida, muito pouco se avançou em termos de adaptação climática e finanças, principalmente no tema de perdas, não? Do tema das perdas que é colocado como o recurso necessário para os países em desenvolvimento implementarem políticas que possam significar efetivamente uma redução da vulnerabilidade, não? Ou seja, perdas de danos, não? Então, se avançou um pouquinho, mas muito pouco, mas já é uma sinalização e esperamos que essa sinalização aumente. É importante destacar também algo curioso, não? Que a quantidade de representantes do lobby do petróleo foi impressionante. Isso não retira também a importância de todos os debates que aconteceram com a presença das ONGs, não? Trazendo, enfim, o debate sobre alguns temas, como podemos estar colocando, quanto as cidades podem fazer, como reduzir desmatamento, não? Um conjunto de ações e de redes que vão se fortalecendo. Mas o que pesa são os acordos globais dos representantes, fundamentalmente, não? Sidney, fiquei aqui pensando, né? Você tinha comentado na semana passada, nas nossas conversas aqui, as contradições, né, do Brasil que ganhou o prêmio Fóssil, não foi isso? Tá mutado, Sidney. Bom dia, Vivian, Pedro e Rafael. Isso mesmo, Vivian. A gente viu aí uma atuação brilhante no início da COP, do discurso do governo brasileiro sobre a questão da transição energética, né, da descarbonização da economia, e ao mesmo tempo o Brasil também deu sinais contraditórios ao anunciar na própria COP a adesão ao PEP+, né, o que rendeu aí um prêmio lá, fóssil do dia, né, para o Brasil naquele momento, naquele dia desse anúncio na COP. Então, dentro dessas... E uma questão também, né, que você estava falando agora aqui, Pedro, sobre nós estamos na década decisiva, né? Tem um livro que foi lançado e que vocês avaliam que se essa década for a década decisiva mesmo, é decisiva negativamente, né? Porque o aquecimento é um fato e está aí, as temperaturas estão aumentando. E eu estava pensando aqui, né? Já tem 50 anos, né, do primeiro encontro em Estocolmo, né, que foi em 72, da publicação do livro lá, do relatório do Clube de Roma, ou seja, né, essa década decisiva deveria ter sido já, pelo menos, talvez, quando teve aqui no Brasil, no Rio, a Eco 92, né? E a gente está agora 30 anos depois da Eco 92,
né, falando da década decisiva e tal. Mas o que eu queria falar com você, que você comentasse aqui, na verdade, é sobre como você está vendo essa posição, né, política do Brasil, né, nessa, assim, por um lado, ele tem um discurso e propostas, né, que estão vindo aí do governo para gerar mesmo um plano de transformação ecológica na economia, de transição energética, de implementar a economia circular, uma política nacional de economia circular que está aí tramitando no Senado, e por outro lado também tem essas questões relacionadas a continuar explorando petróleo, né, a entrar na OPEP+, mesmo que o governo tenha anunciado que a adesão dele ao OPEP+, seria para influenciar, né, os países da OPEP a começar a descarbonizar a sua economia ou a abrir mão do petróleo para outras fontes de energia e recursos, né, econômicos do país. O que você pensa sobre isso? Como você vê isso? Sobre a adesão ao PEP+, eu acho que é um pouco de, vamos chamar assim, de ingenuidade quase de dizer, não? Ou seja, ou de achar que o Brasil possa influenciar. Mas, enfim, ele não vai estar intervindo na meta, não? Então, vamos dizer que não possa não ter um papel no qual se deteriore a imagem do Brasil no contexto internacional. Mas eu acho que era desnecessário, mas temos que lembrar o seguinte, pensando em termos de Brasil, não? Hoje está colocada a questão do leilão dos poços de petróleo, quase 600 áreas de pré-sal e novas fronteiras de exploração, sendo 602 em Bacia do Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, algumas em terra, outras no mar, não? Então, nós estamos aí lidando também com uma questão que são as heranças de acordos feitos em governo anterior e, ao mesmo tempo, da forte pressão dos agentes econômicos nesse processo todo. É totalmente contraditório, totalmente quase que esquizofrênico falar, não? Ou seja, a ministra Marina Silva fica caminhando, como se diz, sobre gelo, não? Patinando, não? Porque, efetivamente, é uma situação super delicada, não? E tem bastante pressão de organizações não governamentais para que esse leilão não aconteça. Eu acho difícil que não aconteça, não? Tem muita pressão já no Senado, no Congresso. Então, é altamente preocupante, mas é como eu estou falando, ou seja, essa é uma realidade plena de contraditórios. A Petrobras não deveria se chamar mais Petrobras, se deveria chamar a Empresa Brasileira de Energias Renováveis, algum nome assim, não? Mas na medida que você tem a palavra petro, você está dependendo do petróleo e do combustível fóssil, do carvão, etc. Você tem os lobbies ainda, não? Dentro do setor do carbonífero, não? Isso foi, por exemplo, questionado pelo presidente da Colômbia quando teve encontro na Amazônia, não, recentemente. Então, nós vemos aí que não dá para ser ingênuo no sentido de achar que todos os caminhos estão dados, muito pelo contrário, não? E, ao mesmo tempo, o que nós estamos observando é que a natureza está trazendo surpresas constantemente, não? Os eventos extremos estão colocados de forma irremediável, não? E tudo isso, obviamente, está associado ao fato de que estamos falando de que é muito problemático reduzir as emissões de CO2, de metano, etc., etc. Pedro, e aí eu fiquei pensando numa conversa que a gente estava aqui, eu e o Rafa e o Sidney ontem, falando das crianças. Essa vez, na COP, é a primeira vez que a COP, pelo menos, escuta, né, organizações da sociedade civil relacionada ao impacto dos eventos extremos nas crianças. E aí o Instituto Alano até traz alguns dados, né, foi até assunto de outros podcasts, eu estava escutando, falando do quanto é importante
trazer também a questão das crianças nesse processo de educação e formação dessas crianças, que serão os futuros jovens também, né, Rafa? Que vão estar sofrendo aí com esses impactos. E o Rafa comentava a história que ele sai com a filhinha dele, vai passear, para ela ter a noção, né, dessa pedagogia de andar pela cidade, se sentir segura, não é, Rafa? Sim. Não, é super importante, né? Como a gente até já comentou em outro podcast, essa cultura das futuras gerações em relação à sustentabilidade, à ecologia, à biodiversidade e à natureza que está dentro da cidade, né? As praças, os parques, os rios que foram canalizados e que hoje não estão mais correndo pela cidade. É importante, sobretudo, criar essa cultura. E aí, pensando, né, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco do Pedro, né, o que ele imagina, o que ele pensa da COP como um instrumento de fato transformador, né? O que a gente vê são discussões entre países, né, com a presença de lobistas. Eu lembro que teve até um gráfico que correu às redes sociais, né, da proporção entre lobistas e membros da comunidade indígena. O que a gente vê é que a COP, né, é um ambiente de políticos, de lobistas, de membros do alto escalão da economia, e ela é realmente um agente transformador, porque a gente tem que pensar na sociedade como um todo, né? Nas crianças, nas praças que estão sendo sufocadas pelas cidades, nos rios, em toda essa dinâmica, né? O que a COP, de fato, na sua visão, tem feito para nesses aspectos? Eu acho que todas as conferências estão mostrando um desgaste muito grande, mas não tem outra alternativa, não? Ou seja, a COP, no caso, eu vou citar o exemplo de que o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, levou mais de 100 prefeitos e governadores da América Latina para que acompanhassem um pouco os temas que, para além dos acordos, não, que estavam sendo debatidos. É importante trazer o fato de que o número de participantes da sociedade civil, de organizações não governamentais, é significativo e é uma forma de criar uma fertilização cruzada, não? Conhecimento. Quantos prefeitos não sabem o que é soluções baseadas na natureza? Quantos prefeitos não sabem o que é economia circular? Então, de uma maneira ou outra, não é porque eu faça parte, seja presidente do Conselho do ICLEI desde 2011, mas eu acho que é uma forma de trazer esse gestor que está na base, não, do funcionamento das cidades, um conhecimento mais aprofundado sobre respostas inovadoras na governança urbana, regional, etc. E tal, não? Então, é algo que contribui para, digamos, não tornar a imagem das COPs tão deletéria, vamos dizer assim. Por outro lado, o trabalho de organizações como o Instituto Alana, que lançou esse produto, eu também estou trabalhando com o Instituto Alana em projeto de pesquisa, estou fazendo lá no Jardim Pantanal, sobre segurança hídrica. Também é importante destacar, eu ao longo dos anos tenho trabalhado com manuais e publicações. Se nós fizermos uma publicação, nós podemos até dedicar talvez uma atividade com mais algum colega que tenha trabalhado nesta publicação sobre emergência climática. A gente tinha feito um anterior sobre mudança climática, não? Então, e em parceria agora também com Escolas pelo Clima, a gente está retomando, digamos, a republicar esse material com outras organizações da sociedade civil. Nós temos que estar fazendo a nossa parte. Eu sou um pesquisador, sou professor, e eu acho que é importante não só contribuir para a produção de textos acadêmicos, mas produzir justamente para textos paradidáticos, e eu vejo isso como algo fundamental. As crianças rapidamente estarão percebendo cada vez mais, até pelo comportamento dos pais, e aí temos que pensar muito nas desigualdades sociais, nas totais diferenças entre segmentos da sociedade brasileira e outras sociedades no planeta, em termos de como essas crianças vivem o seu
cotidiano, não? O seu cotidiano de sofrimento, de vulnerabilidade e principalmente o fato de que sempre que tem eventos extremos, perdem-se a vida também de crianças, não? Ou seja, não só adultos. E nesse sentido, as escolas têm que pensar cada vez mais em trazer o tema da educação para a sustentabilidade, da educação numa perspectiva climática, para o cotidiano da educação na sua formação, não? Então, é absolutamente importante. E nós, por isso que eu comentei tanto a questão do enfrentamento da especulação imobiliária, porque ela não se preocupa com parques, não? Ela vende a imagem de que tem uma área verde para um grupo restrito de pessoas. Mas o que nós estamos observando, inclusive agora nesse debate de plano diretor e zoneamento em São Paulo, é altamente preocupante, porque a verticalização aumenta ainda mais as ilhas de calor, não? Em regiões de maior poder aquisitivo, mas não resolve o problema da falta de proteção contra a ilha de calor na região mais vulnerável. Então, são uma somatória de questões e nosso trabalho é permanente de estar alertando e, ao mesmo tempo, sem transformar em clima de catástrofe, mas em clima de prevenção, de precaução e de uma ética de corresponsabilização dos gestores públicos e de envolvimento da sociedade e da comunidade em resposta coletiva e solidária. Muito bom, professor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a participação especial do professor Pedro Jacob, agradecer a participação também do Rafael Morales, do Sidney Sincoto Júnior. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos de nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local como global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e do Spotify. E não esqueça de dar as estrelinhas lá no Spotify e o joinha no YouTube Music. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.